Fala galerinha, tudo bem? Tudo bem com você, usuário Planeta Bio? Será que você é um candidato aí para os vestibulares de medicina, né? E esse vídeo ele é dedicado a você. É uma espécie de orientação de estudos, mas na verdade é um bate-papo, né? São dicas de como é que a gente vê o vestibular de medicina e qual é a nossa opinião em relação ao vestibular de medicina, né? Então, vocês que vão prestar medicina, vocês escolheram um curso altamente diferenciado, porque é um curso que tem uma relação candidato-vaga muito alta, não é verdade? Né? De maneira geral, talvez aí devido a uma deficiência de vagas, né, de número de vagas aí nas principais universidades do Brasil, o vestibular de medicina ele é muito concorrido. Então, isso exige do vestibulando um esforço, um plus a mais, né? Para aquele que vai prestar medicina, certo? Bom, ok, mas aonde você vai estudar, né? Por quê? Porque a medicina, o curso de medicina, que é um curso de alto nível, que é um curso muito caro, que é um curso que exige bastante estudo, bastante dedicação, ele é oferecido tanto pela rede privada como também pela rede pública, né? Só que a gente tem muito mais vagas atualmente, né, oferecidas pela rede privada particular, pago, né, do que pela rede pública, do que pela USP, do que pela Unifesp, do que pela UFRJ, UFPR, Unesp, Unicamp e outras universidades públicas aí, né? Bom, mas professor, de qualquer maneira, até mesmo para a rede privada vai exigir um pouquinho mais de mim, certo? Certíssimo, sem dúvida, né? O vestibulando de medicina, ele tem que ter uma agenda de estudo, sem dúvida, né? Ah, professor, é muito difícil. Olha, é mais difícil do que a média, né? Em termos, por exemplo, de entrar na faculdade, não tenha dúvida. Mas não é impossível, né? Eu aqui que leciono há mais de 30 anos, né? Eu vi muitos sonhos serem realizados durante esse tempo de magistério, né? É uma questão muito de você correr atrás, de você se esforçar. Tudo é possível, tanto na rede privada e até mesmo na universidade pública. Dá sim, dá sim. Só que você tem que conversar com a sua família, afinal de contas, na média, a mensalidade média, né, da rede privada é muito alta, tá? Em torno aí de R$ 8.722 por mês. Meu Deus! Será que sua família tem condição de arcar mensalmente, né, com esse valor? Né? Então é uma coisa que você tem que sentar lá com a tua família, conversar com os velhos, né? Ver se, por exemplo, lá eles podem ou não, né, pagar, né, essa faculdade, esse curso para você, tá certo? Ou seja, você tem que escolher aonde você vai prestar vestibular, qual é o perfil de faculdade que você quer, se você quer, por exemplo, aí uma rede pública, se você quer uma rede privada. Se você, por exemplo, for prestar vestibular para a rede privada, vale muito a pena você pesquisar qual que é o valor dessa faculdade para a qual você vai prestar vestibular, né, gente? Certo? Ah, mas então tá bom. É, mas uma outra coisa, claro, na minha opinião, que o vestibulando de medicina deveria pensar é lá no futuro, na profissão em si. Eu tive uma aluna das antigas, uma vez eu perguntei para ela, olha, por que que você vai prestar medicina? Aí ela chegou e falou assim para mim, ah, eu vou prestar medicina porque eu gosto de biologia. Eu falei assim, que legal, tal, isso é bacana, gostar de biologia. Mas será que esse é o único pré-requisito? Claro, gostar de corpo humano, gostar de fisiologia humana, gostar de anatomia, gostar de histologia, gostar de biologia celular. E não só de biologia, gostar também, por exemplo, das outras ciências, né? Gostar, por exemplo, de química, gostar de física.
Sem dúvida, isso ajuda muito a acompanhar, por exemplo, um curso de medicina e se tornar um grande profissional. Só que tem um detalhe, não esqueça, na minha opinião, médico tem que gostar de gente. E você está preparado? Você está preparado para ser um servidor? Você vai servir a alguém, não é? É muita responsabilidade. Você vai lidar com pessoas. Você vai lidar muitas vezes com desespero. Você vai lidar muitas vezes com pessoas que são amadas por alguém. É muita responsabilidade. Não é só curtir biologia, não é só curtir, por exemplo, o fenômeno da vida e todas as peculiaridades, né, que cercam, por exemplo, os seres vivos. É se preocupar também com a vida em si, né? Se preocupar com as pessoas, certo? Bom, e aí a gente tem um grande problema aqui no Brasil, um problema de distribuição dos médicos, né? Por quê? Porque o médico ele se forma, principalmente aqui nos grandes centros urbanos, porque nos grandes centros urbanos, né, é que a gente vai ter o maior número de vagas oferecidas pelas universidades, bem que isso está mudando, né? Já lá em algumas cidades, por exemplo, mais não tão na zona urbana, na zona mais afastado dos grandes centros urbanos, algumas universidades já estão oferecendo vagas, isso é bom, né? Para não ficar muito centralizado, né? Em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né? É importante que as outras cidades também elas sejam servidas por médicos, né? E aí tem aí uma estatística que eu acho bastante interessante, né? Vocês vão entrar por aí, ó, né? Médicos a cada 1.000 habitantes, por tamanho da cidade. Então, por exemplo, aí, em cidade pequena, vamos pegar 2020 aqui, que está um pouquinho mais próximo de 2022, né? Então, olha, eu tinha 0,8 médicos para cada 1.000 habitantes. O que significa isso? Significa que está faltando médico. Está faltando médico nessas cidades pequenas, né? Agora vamos pegar os grandes centros urbanos, vamos pegar São Paulo, meu Deus, aqui em São Paulo eu tenho 4,9, vamos arredondar para 5, né? 5 médicos para cada 1.000 habitantes. Tá razoável, né? Segundo, por exemplo, aí a gente compara, por exemplo, com outros países, né? Esse número 4,95 é aproximadamente igual ao que acontece nos grandes centros urbanos dos países mais desenvolvidos. E que tipo de médico você vai ser? Você vai ser um médico que vai atender a essa demanda, né? Ou seja, é um tipo de médico que está disposto, por exemplo, a, a tratar, né, de quem precisa ser tratado, ou por uma série de razões você vai ficar aonde você está, ou seja, nos grandes centros urbanos, né? A medicina não é ou não deveria só ganhar dinheiro, uma profissão para se ganhar dinheiro, né? A medicina, ela também tem aí o seu valor altruísta, né? Uma profissão nobre, né? Para ajudar as pessoas. Talvez fosse legal que você pensasse nisso também, não é? Mas então tá bom. Mas afinal de contas, qual que é a recomendação do Planeta Bio para eu, que sou vestibular, que vou prestar vestibular para medicina, que sou vestibulando de medicina? Olha, a minha recomendação, a recomendação do Marcelão, que é o outro criador aqui do Planeta Bio, que também é professor, né? A minha recomendação do professor Júlio, que é o outro criador aqui do Planeta Bio, é que você elabore uma agenda diária de estudos. Melhor ainda, se você elaborar essa agenda diária de estudos com os seus professores ou com seus orientadores ali na escola, né? Quem sabe você tenha na sua escola ali um orientador pedagógico, um coordenador pedagógico, né? E aí nessa agenda de estudos, a nossa recomendação para vocês, né? Para você que é um vestibulando de medicina, que é diferente.
Como assim diferente? É diferente. Olha, é o seguinte, tem que estudar de domingo a domingo. Mas, meu Deus, de domingo a domingo? De domingo a domingo. Mas você não vou ter um momento para descansar? Claro que você vai ter um momento para descansar, mas presta atenção, tem que estudar. Tem que estudar? Tem que estudar. Por isso que eu acho interessante que você faça, elabore uma agenda diária de estudo, né? Então, por exemplo, a recomendação é que você estude todos os dias, de domingo a domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pô, não vou ter um momento que eu vou jogar videogame, não vai ter um momento que eu vou jogar bola, não vai ter um momento que eu vou sair ao cinema, não vai ter um momento que eu vou, sei lá, ver televisão, não vai ter um momento para relaxar. Claro que haverá esse momento, mas você tem que acordar todo dia e falar assim: o que é que eu vou fazer hoje para entrar na universidade que eu estou querendo, no curso que eu estou querendo? O que que eu vou fazer hoje para entrar em medicina da USP? O que que eu vou fazer hoje para entrar em medicina da Santa Casa? O que que eu vou fazer hoje para entrar na medicina da UFPR? O que que eu vou fazer hoje para entrar na medicina da UFMG? É a sua meta, é o seu plano, né? Não tem que acabar aquela coisa, sabe? Do tipo, ai amiga, o que que nós vamos fazer hoje? Não, 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 não. É o que nós vamos fazer hoje para entrar no curso de medicina na universidade que eu estou querendo. Essa é a sua meta, seu principal objetivo, né? Isso daí tem que ser um mantra na sua vida, certo? Aí você vai elaborar uma agenda de estudo, né? Eu brinquei de domingo a domingo, tá bom, vai. Então vamos colocar aí de segunda a domingo. Então, por exemplo, segunda-feira. Claro que seria interessante que você fizesse isso com a ajuda, por exemplo, dos seus professores, né? Dos profissionais que trabalham na sua escola ou lá no seu cursinho. Quem sabe até com a sua família, né? Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar física, vou resolver alguns exercícios de física, vou ler aquele livro de literatura que está faltando, né? Ah, eu vou me inteirar um pouquinho sobre os assuntos que estão acontecendo no mundo, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Ah, na terça-feira, meu Deus, eu vou estudar genética. Ah, mas eu também vou estudar um pouquinho de geografia. Ah, mas eu também vou estudar um pouquinho de história. Opa! Estou a fim de resolver aqui um simulado da FUVEST 2019. Sem dúvida, você vai elaborar. Ah, mas professor, eu fico o dia inteiro estudando na escola. Ah, então tá bom. Então você estuda na escola, né? Na própria escola você já está estudando. É uma maneira de estudar. Agora, quando você sair da escola, não tem a famosa lição de casa, não tem, por exemplo, lá a tarefa que você tem que fazer em casa, e de repente você tem que moldar a sua tarefa de casa, né, em função dessa agenda diária de estudos, né? Ou até mesmo para você que estuda no cursinho, tá? Bom, enfim, é uma sugestão que a gente dá, tá certo? Então, tá bom, mas, né, claro que existem também outras características importantes aí, né, dessa agenda diária de estudos, ficar atento às notícias que movem o mundo, né? Não é só o conteúdo em si. Atualidades, a gente sabe que, principalmente aí de uma maneira geral, né, para o curso de ciências humanas, até mesmo para o curso de ciências da natureza, né, é sempre importante você ficar atento ao que move o mundo, né? Então, por exemplo, novidades da tecnologia, novidades da biotecnologia, novidades no mundo, né? Por exemplo, da política, né? Porque a gente sabe que esses assuntos eles são cobrados no vestibular. E mais, você vai criando uma espécie de escopo, né? Até mesmo para outras demandas, até mesmo para você desenvolver outras habilidades, uma redação, por exemplo, né? O teu texto, né? Para ele ficar um pouco mais coerente, para você justificar, por exemplo, ali uma argumentação, né? Porque a sua argumentação ela seja um pouco mais sólida, né? Por isso que eu acho que é interessante que você tenha, assim, né? Um olhar um pouco carinhoso com o que está acontecendo à nossa volta, né? Resolver exercícios,
né? Então, não ficar só na teoria, né, gente? Ah, então, por exemplo, no próprio planeta Bill, meu Deus, cadê o planeta Bill aqui? Nossa, aqui eu estou estudando o planeta Bill, né? Sim, tem a teoria, tem as animações aqui do planeta Bill, mas tem os exercícios também, né? E quando a gente fala exercícios, a gente não está se referindo, claro, apenas à biologia, né? Mas exercícios de física, matemática, química. Aliás, um segredinho, na minha opinião, exatas é treino, hein? Tem que fazer exercício de matemática, física e química. Então tá bom. Mas, claro, participar de simulados, né? Da sua escola, se a sua escola, por exemplo, ela costuma, né, elaborar simulados, né? Por exemplo, eu conheço algumas escolas, por exemplo, que numa determinada época, né, do mês, eles fazem uma espécie de simulado geral aberto, né? Os cursinhos, de maneira geral, né, principalmente nos grandes centros, eles fazem um simulado aberto até para estudantes que não estudam no cursinho, né? Claro, por que não participar desses simulados aí, né? Bom, participar de grupos de estudo, opa, outra, né? Eu acho que esse daí faz parte, é um outro item super importante para a nossa estratégia de preparação, né? Se você, por exemplo, tiver amigos, né, que também querem, por exemplo, prestar vestibular para universidades um pouquinho e para cursos um pouquinho mais concorridos, por que não estudar junto? Mas não é para fazer bagunça, hein? É para estudar, certo? Não é para ficar discutindo coisas banais, tal. Não, é para estudar, né? Ficar focado. Quem sabe um aprende com o outro, né? Estudar em grupo sempre é uma excelente estratégia, né? Baixar edições antigas da prova de vestibular, como é que foi, por exemplo, sei lá, o vestibular do Enem, por exemplo, de 2020, né? Como é que foi, por exemplo, o vestibular da Unesp de 2021, né? Dá uma olhadinha para você se habituar com o jeito, com o perfil da prova, né? Então tá bom. Mas calma, 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 que também tem um momento relax, hein? Cuide bem do seu corpo e de sua mente. Não é só estudar que nem um louco, não. Calma, calma, calma. Você tem que ter uma alimentação adequada, certo? Não adianta ficar estudando que nem um louco, que chega uma hora lá que o conteúdo não entra, não é? Então não adianta ficar, por exemplo, ali com a mente saturada, com o corpo estafado. Não, gente, tem que ter um equilíbrio. Relax, certo? Olha lá, o caminho do meio, nem extrema direita, nem extrema esquerda, mas o centro, caminho do meio, nem Parmeira, nem Corinthians. Santos, nem Vasco, nem Flamengo, Fluminense, o caminho do meio, né? Uma alimentação adequada, descansar quando necessário, claro, né? Não adianta, por exemplo, se por exemplo lá você estiver muito cansado, né? Tanto fisicamente como mentalmente, uma hora você tem que dar uma relaxada, né? Uma hora, sei lá, vai conversar lá com seus amigos, né? Quem sabe até jogar uma partidinha, você que gosta de jogar videogame, até jogar lá uma partidinha de videogame, por que não? Qual que é o problema? Escutar uma musiquinha, né? Relaxar também faz parte. Você vai ter sua agenda de estudo, mas relaxar faz parte. Outra coisa bastante importante, você tem que dormir. Tem que dormir? Tem que dormir. E tem que dormir umas 7 horas. Então, no momento lá que boa noite, papai, boa noite, mamãe, eu vou dormir. Então, tá bom. Então, se programe, durma às 7 horas. Ah, eu tenho que acordar cedo para ir no cursinho amanhã. Eu tenho que acordar cedo para ir na escola amanhã. Tudo bem, né? Dá tempo. Mas se programa, vai dormir um pouquinho antes, né? Umas 7 horas de sono para o teu corpo e tua mente ficarem bem. Não é, gente? Então, tá bom. E converse com quem te faz bem, sabe? É muito importante também que você fique perto de quem te apoia, de quem acredita em você. Você tem que acreditar em você, né? E você tem que ficar cercado de um clima legal, entendeu? Né? Então, gente que te faz bem,
né? Fuja de comentários negativos, fuja daquela concorrência boba, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, em alguns cursinhos, né? Principalmente em cursinhos de grandes centros urbanos, aquela panelinha, né? Parece que tem gente lá torcendo para você ir mal ou alguma coisa do tipo, né? De nada disso, gente. Fuja disso, esse ambiente é extremamente tóxico, né? Não entre nessa vibe, como vocês dizem aí, né? Converse com quem te faz bem. E claro, busca sempre o apoio da família, né? Conversa assim com sua família. Sua família, eu tenho certeza que está ao seu lado. Como nós aqui do Planeta Bill, né? A gente também está ao seu lado, certo? Olha só, se estudar fosse tão simples assim ali, né? O menininho ali pegando ali o conteúdo, colocando dentro. Já pensou estudar eletromagnetismo em física, análise combinatória e colocar assim, já sair dominando todo o assunto? Ia ser lindo, maravilhoso, né? Pois é, gente, tá? Mas é só uma brincadeira. Lembre-se, estamos juntos. Um beijão aí para vocês, tudo de bom. E, claro, Planeta Bio servindo como apoio aqui não é a única ferramenta de estudo, existem outras excelentes ferramentas de estudo, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.